Você não precisa ser bom de matemática para fazer sobrar dinheiro. Para organizar suas finanças, não precisa. Tem gente que só de escutar a palavra finanças já começa a suar frio, começa a ver fórmulas assim subindo, planilhas de Excel, um monte de gráfico complicado. É ou não é verdade? Será que esse é o seu caso? Mas a verdade é que para ter dinheiro sobrando aí na sua conta, você não precisa de ser bom de matemática, não precisa entender muito de números. Você precisa entender de hábitos. Como é que os seus hábitos estão sendo formados? Por que você faz o que você faz e, portanto, não tem dinheiro sobrando aí na sua conta? E, óbvio, entender como eles formam e como mudar eles para melhor. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Inclusive, mesmo que matemática, aritmética, não seja o seu forte. Para quem não sabe, eu sou formada em matemática. Mas eu preciso fazer uma confissão para vocês. A parte que eu mais gostei do meu curso inteiro de matemática foi a parte da matemática financeira. E eu não digo assim que eu nunca vou dar aula de matemática no ensino regular. Não digo isso, até porque futuro a Deus pertence. Mas quando eu fiz o estágio, o que eu concluí? Do porquê que, naquele momento, pelo menos, eu não ia dar seguimento em dar aulas de matemática dentro de instituições regulares de ensino. Primeiro, o currículo, né? A gente tem um currículo ali rígido a seguir, mas principalmente, às vezes você é muito mais babá, psicóloga, terapeuta, do que professor em si. Essa é a nossa realidade, diferente do que eu posso fazer pelos meus alunos ensinando educação financeira, né? Eu posso ser professora de fato. Mas como alguém que é formado em matemática, eu te afirmo, sem sombra de dúvida, que você não precisa ser boa com números para poder aprender a controlar as suas finanças. E o que está te atrapalhando, na verdade, é a sua ansiedade matemática, a sua ansiedade financeira, que é o fato de você focar tanto no problema financeiro que você não consegue dar um passo adiante e mudar a sua vida financeira para melhor. Não consegue ter um din-din aí sobrando na conta. Inclusive, não estou tirando isso da minha cabeça. Olha só o que diz esse estudo aqui. Ele mostrou que pessoas que têm ansiedade financeira ou ansiedade matemática, ou ambas, elas acabam evitando tomar decisões e fazer certas coisas, tomar certas atitudes que vão envolver números, que vai envolver fórmulas, informações financeiras, informações matemáticas. Você cria, sabe, um ranço assim, você quer distância. E o fato de você ficar evitando essa situação é que tá te atrapalhando, inclusive. A conclusão desse estudo científico aqui, vou ler ele para você aqui. O comportamento de gestão financeira das pessoas pode ser previsto pela ansiedade financeira e pela ansiedade matemática. E os dois tipos de ansiedade parecem derivar mais de uma autopercepção irracional do que de uma capacidade real. Então, o que acontece? Essa dificuldade que você tem, essa ansiedade, está mais ligada ao fato de você se julgar. Você acha que não é capaz, você acha que é complexo demais, essa autopercepção irracional, né, que você está deixando ali o seu lado não racional do cérebro comandar, as suas emoções comandar, tem muito mais a ver com isso do que com a verdadeira incapacidade. Então não é a sua incapacidade, não é que você é incapaz. Inclusive você nem precisa ser boa com números e com fórmulas, não tem necessidade disso. Mas o fato de você estar focando nisso está atrapalhando. E aí a pesquisa conclui, portanto, reduzir a ansiedade financeira e a ansiedade matemática deve ser a prioridade para motivar as pessoas a administrar as finanças. Então, bora aqui, que até o final desse vídeo eu vou reduzir essa ansiedade matemática sua, essa sua ansiedade financeira. E se você é novo aqui no canal, eu sou Gemila Ferreira, educadora financeira com foco em mudança de hábitos e comportamentos. Por quê? Porque eu sei, baseado nos estudos inclusive, que não existe mudança financeira sem mudança de hábitos. Então se inscreve aqui no canal, porque durante esse projeto teremos vídeos novos todos os dias aqui no canal. E a gente está sempre trazendo novos conteúdos falando de finanças, desenvolvimento pessoal e mudança de hábitos. E esse pensamento de achar que só quem é muito bom em matemática, só o matemático então, só quem é bom de exatas que vai conseguir controlar as finanças. É a mesma coisa de você pensar que só um médico, eu tenho que ser médico para eu cuidar da minha saúde. Eu tenho que ser dentista para eu cuidar da saúde e da higiene dos meus dentes. Você percebe como isso não faz o menor sentido? A gente não precisa de um médico na nossa casa colocando a comida certa na nossa boca, tirando o cigarro da nossa boca, tomando a bebida alcoólica da nossa mão, fazendo exercício pela gente, ou colocando a gente para fazer o exercício físico na hora certa, pegando o remédio aqui e a água entregando na nossa mão pra gente tomar o remédio. Não, nós não precisamos disso. Do que a gente precisa? Da prescrição dele. A gente só precisa do método dele, do passo a passo dele. Porque a prática em si, você consegue fazer sozinho.
Basta você ter um método, obviamente. Então, o caminho para você chegar lá é o seu comportamento e não cálculo. Fazer cálculos, entender de números, ter uma calculadora na mão ou uma calculadora mental de tão bom de números que você é, não vai fazer diferença alguma se você não alterar os seus comportamentos. A falta de controle financeiro está muito mais ligada aos impulsos e aos comportamentos do que a falta de conhecimento matemático, do que a falta de habilidade com os números. Nós temos duas formas de pensar, uma forma mais lenta e uma forma mais rápida, né? Uma rápida e outra devagar. Inclusive, é baseado nos estudos de Daniel Kahneman. Ele é conhecido como pai da economia, é ganhador de prêmio Nobel, escritor de um dos meus livros favoritos, que também está ali atrás, Rápido e Devagar. E o que acontece? Você tem o sistema 1 e o sistema 2, o sistema lento e o sistema rápido. E quando você vai cuidar do seu dinheiro, cuidar de lidar com o dinheiro no dia a dia, adivinha qual dos dois você costuma usar? Sistema rápido. Só que o sistema rápido, ele é a parte emocional do nosso cérebro, a parte irracional do nosso cérebro. Então você toma as decisões baseadas nas suas emoções, naquilo que se tornou hábitos para você, e não no racional, que lento, que racionaliza, que pensa. Então de nada adianta você ter um monte de conhecimento matemático se você não tornar aquele conhecimento prático com um método que se torne um hábito, que você consiga fazer aquilo de uma maneira mais automática e não prejudicar a sua vida financeira. Então, mesmo que você não saiba calcular porcentagens, mesmo que você não seja bom com fórmulas, você não precisa de fórmula de Bhaskara, né? Você não precisa de entender de trigonometria, de aritmética. Você precisa de quê? Criar sistemas simples que funcionem de modo automático na hora que você precisar dele. É ter um método e desenvolver a autodisciplina sem pressão, sem pressa, apenas com consistência. E é o seguinte, hoje em dia a gente tem planilhas inclusive que você lança ali alguns dados e ela já vai calculando, planilhas prontas, né? Você lança ali dentro, tem alguns dados que você vai colocando, só vai lançando suas despesas. E a planilha já é programada, fala onde você coloca cada número que ele calcula automaticamente para você. A gente também tem aplicativos, inclusive aplicativos que vincula a sua conta do banco. Então você passou o cartão de crédito, já puxa e já vai calculando e somando aquilo para você. Você não precisa também usar nenhum dos dois se você não quiser. Um simples papel e caneta, um caderno e uma caneta para você fazer esse controle também são o suficiente. Inclusive, quando eu comecei, eu já falei várias vezes aqui no canal sobre isso, eu comecei com um caderno simples, que deve até estar aqui. Um caderno dos mais simples. Por que eu guardo ele? Só para mostrar para vocês. Não tem outro motivo. Dos mais simples. Olha, minúsculo, porque a renda não era muito, então não precisava de muito espaço para eu dividir as despesas, né? Você só precisa do básico, não tem necessidade de fórmulas complexas. E seguinte, se esse vídeo aqui já tá abrindo os seus olhos, eu já tô te mostrando que existe um caminho, que e não entender de matemática não é empecilho para você mudar a sua vida financeira, eu ia pedir para você deixar o seu like. Se estiver pela televisão, dá um cliquezinho no controle, vai lá no curtir e pelo celular também. Então eu vou te dar aqui um exemplo bem prático para você já começar a ter alguma mudança, já começar a ver alguma coisa acontecer aqui aí na sua vida financeira. Use a técnica da caixinha. Técnica da caixinha, o que é isso? É separar em pelo menos 3 categorias simples para você ter essa organização financeira que vai fazer o dinheiro sobrar aí no seu bolso. Porque quando você toma consciência, você diminui essa ansiedade matemática, a sua ansiedade financeira, e isso obviamente vai te dar consciência de onde está indo o dinheiro, onde eu posso diminuir, onde eu posso cortar, até sobrar para você investir no que realmente importa. Então, eu cria 3 categorias. A primeira categoria é a do que é essencial. É aquilo que paga a sua vida. É aquilo que é o suficiente para você manter a vida que você tem hoje. A segunda categoria é a categoria dos prazeres, que são coisas que te dão alegria no caminho, na semana, no dia a dia. É um lazer que você precisa. Essa é a categoria dos prazeres. E a terceira categoria é a categoria dos sonhos. É aqui que precisa sobrar dinheiro para você colocar nessa caixinha. A caixinha do seu investimento na sua independência financeira, da viagem que você sonha fazer, dos estudos dos seus filhos que você deseja muito e pretende dar uma vida melhor para eles, dar uma condição de escolher o curso que eles querem fazer. Então separe o seu dinheiro pelo menos nessas 3 categorias. E presta atenção aqui, você não precisa de 27 planilhas que você vai começar e não vai usar ela com frequência, não vai ter constância. Só precisa colocar o seu dinheiro nessas 3 caixinhas todos os meses. Quando você separar desde o começo,
parte do meu salário tem que ir para a caixinha dos sonhos. É como se fosse uma dívidazinha. Você tem esse compromisso com o seu eu do futuro. Seu eu do futuro, inclusive, vai agradecer. Só precisa de separar dessas 3 categorias. Separou? Já dividiu antes mesmo de receber o seu salário? Duvido se não vai sobrar. Ah, Jamila, mas e se todo o dinheiro tiver sido comprometido? A gente vai ter vídeo aqui também falando sobre isso. Você precisa analisar aí o que é possível cortar, diminuir, substituir, e se não, fazer uma rendinha extra. Mas garanta que você comece pelo menos a visualizar novamente a categoria dos sonhos, a caixinha dos sonhos. Porque por muito tempo você deixa ela tão de lado que acaba indo tudo ou pro que é essencial, ou que você acha que está sendo essencial, mas está tendo muito furo que você não está vendo, ou para o lazer e para o supérfluo, não é verdade? Então, só ter atenção nisso aí. E para criar essas caixinhas, você pode usar métodos simples, como um caderno mesmo, como um envelope. Quanto mais visual for, melhor. Por quê? Métodos que são mais visuais, eles aumentam a nossa adaptação e facilita com que a gente crie um novo hábito. Se eu, por exemplo, como eu falei em um outro vídeo, deixo a minha roupa fácil no local ali para eu pegar e treinar, no banheiro, perto da minha cama, isso facilita. O visual tá me ajudando. Se eu tenho post-its ou tenho um quadro com as tarefas que eu tenho que fazer durante a semana, isso me ajuda a criar um novo hábito. Então, da mesma maneira, criar isso visualmente vai te ajudar nesse processo. Não precisa de fórmula complexa, nada de matemática avançada. No livro do James Clear, ele cita o seguinte: sempre que você organiza um espaço para o propósito pretendido, você o prepara para facilitar a sua próxima ação. É o que eu falei da questão das roupas. Esta é uma das maneiras mais práticas e simples de melhorar os seus hábitos. Então, se você tem, por exemplo, o seu caderno de registros ali perto da mesa onde você usa todos os dias, vai facilitar ou não vai? Se ele fica ali na mesa onde você faz o seu jantar, num cantinho, vai facilitar você abrir ele ou não vai? Se você coloca um despertador para um horário específico, onde diariamente você tem tempo, naquele horário que você tá em casa, que você já lanchou, já jantou, sei lá o quê, e coloca um despertador, te lembrando de abrir o seu caderno, de fazer a separação, de olhar ali o dinheiro da maneira que você tá gastando para garantir que ele vai sobrar no final do mês. Vai te ajudar nesse processo ou não vai? Inclusive, no começo, quando eu comecei a ter o hábito de registrar, sempre que eu faço uma compra, eu utilizo um aplicativo. Já usei a minha planilha durante muito tempo. Hoje, já usei caderno. Hoje eu uso um aplicativo. E sabe como que eu faço? Que não precisa de muito tempo, não precisa de entender muito de números. Eu só preciso ser alfabetizada. No aplicativo eu pego, abro ele, digito. Enquanto a caixa tá passando ali, o caixa tá terminando de passar as compras, sabe? Você colocou tudo de cá, passa pro lado de cá pra empacotar, ou só pra receber suas compras. Enquanto ela tá finalizando as compras ali, finalizou. Ah, deu tanto. Eu olho ali pro número, enquanto ela digita alguma coisa, ou assim que eu passo o cartão, olho pro número, abro, escrevo lá de que é a despesa e coloco o valor. Automaticamente eu já vou saber o quanto de dinheiro está indo aqui, o quanto que ainda posso gastar, já que eu separei nas três caixinhas, para poder sobrar de fato para o que realmente importa, para os meus sonhos maiores. Então leva segundos, literalmente segundos, para eu fazer isso, no máximo 1 minuto se levar, e economiza horas depois. Sabe por quê? Se você deixar para fazer isso num mês, uma vez no mês, tem muita chance de você abrir o aplicativo e olhar lá a barbearia do seu Zé, sendo que você não foi na barbearia. Mas é o comércio que usa uma maquininha que está registrada no nome da barbearia do seu Zé. Então é o seguinte, se você é alfabetizada, você pode pegar um caderno, você pode pegar um envelope e a partir de hoje começar a organizar suas finanças, mesmo que você não tenha habilidade nem goste de números. Tá aprovado isso, tá mais do que confirmado, e você diminuir a ansiedade financeira vai te ajudar nesse processo. Agora imagina, você não tem mais medo nem preocupação de abrir o seu extrato, de olhar para suas faturas, de conversar sobre dinheiro. Imagine você olhar para suas finanças de uma maneira geral e ter clareza, ter direcionamento, mesmo que você não seja bom com números, mesmo que você não seja bom com exatas. Isso é completamente possível com essas pequenas adaptações dos seus hábitos. Ah, isso daqui vai mudar a minha vida? É mais um passo. Você está mais perto de chegar lá. E o meu método estruturado, onde eu pego na sua mão, passo a passo, te mostro etapa por etapa o que você tem que fazer para, mesmo que não seja bom com números, consiga controlar as suas finanças, fazer o dinheiro sobrar para realizar seus sonhos e não só pagar contas. Eu vou apresentar esse método lá no dia 30 de outubro, às 20 horas, online, ao vivo, gratuito. Se inscreve aqui no link da descrição ou lá nos comentários, que vai ser um prazer ter você lá.